Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao projeto Bíblia em 365, projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 2 de maio de 2022, os capítulos iniciais são Juízes capítulo 15 e 16. Eu sou Matheus Ramos Pro. Vamos lá? Juízes capítulo 15. Sansão põe fogo às searas dos filisteus. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar e lhe disse: por certo, pensava eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém, não é mais formosa do que ela, a irmã que é mais nova? Toma, pois, em seu lugar. Então, Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E saiu e tomou 300 raposas, e, tomando fachos, as virou cauda com cauda, e lhes atou um facho no meio delas. Tendo ele chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus e, assim, incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus: quem fez isto? Responderam: Sansão, o genro do Tinita, porque ele tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e o seu pai. Disse-lhes Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Os homens de Judá amarram Sansão. Versículo 9. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Leí. Perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subistes contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? Ele lhes respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Eles lhe disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Sansão fere 1.000 homens com uma queixada de jumento. Versículo 14. Chegando ele à Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos.
e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. E disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou sua mão à queixada. Chamou-se aquele lugar de Ramate-Lei. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu, agora, de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Lei, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré, até ao dia de hoje. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus, 20 anos. Sansão em Gaza. Capítulo 16. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram, às escondidas, na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até ao raiar do dia. Então daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até à meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com as suas ombreiras e, juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. Sansão é traído por Dalila. Versículo 4. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1100 siclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra um fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou,
e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: Até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderias ser amarrado? Ele lhe respondeu: Se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. A morte de Sansão. Versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom e para se alegrarem. E diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo-o, o povo louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: Mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste
a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. O Evangelho de João, capítulo 2. As bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, o transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Jesus purifica o templo. Versículo 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas?
Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referiam ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Muitos creem em Jesus. Versículo 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Salmos capítulo 103. A misericórdia de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá, daí em diante, o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Provérbios, capítulo 14, versículos 17 ao 19. O que presto se
ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Novamente, versículo 17. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a estutícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas do justo. É isso aí. Completamos aí mais um episódio da nossa jornada do loop completo da Bíblia. E eu quero saber o que você aprendeu hoje. Se aprendeu algo novo, ou reforçou algo que você já sabia, mas tinha esquecido, meio que esquecido, porque é dessa forma mesmo que é o ser humano. A gente precisa estar reforçando o tempo inteiro, o conhecimento, a fé nas nossas vidas. E eu quero que você comente aí pra mim. Lesh Lehar.